Olá, sejam muito bem-vindos ao canal novamente. Neste vídeo, nós vamos demonstrar como eu costumo estruturar a lógica de um robô de roleta. O pessoal costuma me pedir muito, né, para falar um pouco sobre robô de roleta e tudo mais, e nesse vídeo eu vou fazer alguma coisa diferente. Eu vou mostrar um robô meu. Ele não está concluído, mas grande parte ele está semi-acabado, e eu vou demonstrar algumas formas lógicas aqui que você pode estruturar seu projeto para que você realmente consiga montar seu próprio robô. Então eu vou mostrar um pouco do código, vou mostrar algumas funções e vou mostrar também um fluxo aqui simples que eu fiz, que é justamente para que vocês possam visualizar a forma que eu fiz com o meu robô. Então isso talvez ajude vocês na ideia de estruturar mesmo a lógica, né? O fluxo, que é algo bastante importante quando você está trabalhando com estrutura de dados. Então isso talvez vá ajudar você de alguma forma. Então aqui, só vou iniciar aqui o robô só para mostrar uma coisa básica aqui. Estou no arquivo errado. Aqui ele vai iniciar. Eu coloquei aqui que ele vai pegar, ele vai tirar um print lá da página que ele está fazendo o scrapping, né, a análise da casa. E aqui eu já mostro para vocês que é da Betfair. Vocês viram que carregou aqui, é na roleta brasileira. Então aqui o robô começa a atuar. Aqui a questão da imagem aqui é só para ver que está carregando a página mesmo, não tem nada de muito significativo. O robô tá ligado, aqui é a página oficial aqui, ele vai carregando aqui, né? Eu vou até, o último número aqui é o 19, ainda não tem nenhum resultado, porque ainda, olha lá, já pegamos deve ter saído um número novo aqui, olha lá, o número 6. Então aqui é só mesmo para demonstrar que está funcionando. Aqui tem algumas mensagens de console aqui que são, né, relacionadas à estratégia, mas isso aqui eu vou explicar brevemente, que seria de par ou ímpar, né? São 3 estratégias simples nesse robô, por enquanto, eu não coloquei outras estratégias, mas uma delas é de par e ímpar e uma questão de dúzia, né? Que eu vou mostrar para vocês. Mas enfim, começando aqui, eu vou até fechar aqui, olha lá, chegou mais um número, só para a gente conferir aqui, tá lá, o número 30. Beleza. Voltando aqui na explicação, aqui a gente tem nesse primeiro arquivo aqui, ele está lançando o robô, né? O PlayWright está carregando. Então aqui nós temos esse arquivo aqui, está bem desacoplado, tá? Foi feito de forma que fique mais fácil de dar manutenção, de expandir o projeto, enfim. Aqui ele começa com o browser, nesse segundo aqui o index, que é a parte aqui que carrega mesmo a página, né? Ele também pode ver que fica um arquivo, apesar de termos aqui alguns arquivos, são arquivos, a maioria deles bastante pequenos, então aqui você tem só isso, aqui você tem só isso. É justamente para facilitar o trabalho mesmo de desenvolvimento, fazer o projeto de forma bastante desacoplada. Mas vamos lá. Aqui a gente tem uma parte bastante importante aqui, que, aliás, na verdade eu pulei aqui, né? É essa daqui que é a primeira, que é a fila. Opa, não estava certo, desculpa. Voltando aqui que eu tô meio perdido aqui, ó. Tá, vamos lá. É a fila aqui. Beleza, ó, aqui eu coloquei os nomes em inglês, tá? Mas é natural aqui na programação, a gente acaba utilizando o nome em inglês mesmo. Isso aqui ele tá pegando o número novo, né? É o que traz esses números. Ó, a gente já tá no 16 ali, só pra gente conferir, ó, tá vendo? 16 aqui. Ele tá ao vivo aqui pegando. Enfim, esse arquivo aqui, essa parte do projeto, ele pega os números novos, né? Esse número novo que ele pega, ele envia para uma fila, né? Que eu chamo de main queue, que é a fila principal. Então aqui nós temos, eu vou fechando aqui para ficar mais fácil. Depois que ele identificou o número, ele manda para a fila principal, que é essa fila aqui, ó. Que nós temos aqui, ó.
que é bastante importante. Essa fila aqui, ela dá um início ali para onde que ele vai enviar os dados. Então aqui, por exemplo, ó, aqui pelo fluxograma fica mais fácil visualizar. Aqui a gente inicia o programa, começa a pegar os números e aqui a gente observa um número novo e envia para a fila. Então isso aqui controla os números novos que vão entrando. Então assim, daqui em diante, não importa qual roleta você está utilizando. Se você estiver pegando o número de alguma roleta da Betfair, ou da Betano, ou da Bet365, isso não importa. Todo o resto aqui do projeto, ele está desacoplado. Ele só pega o número que vem para essa fila. Então, assim, qualquer número que você jogar para essa fila, ele vai continuar trabalhando com o restante todo do projeto, porque ele não tem ligação com a parte anterior. Então, isso não fica dependente, né? Isso é bastante interessante. Enfim, aqui saiu mais um. De vez em quando eu vou dar uma conferida aqui só para mostrar para vocês. Ó, já está no 20 aqui. Tá, a ordem aqui tá, é um array que ele vai acumulando aqui. Esse console aqui é mais para uma forma de controle e tudo mais, né? Na verdade, nem precisaria ter isso aqui. Mas como o projeto ainda não está concluído, fica dessa forma por enquanto. Então aqui, beleza, a gente está pegando os números, mandamos para fila principal. Essa fila principal aqui é importantíssima. Por quê? Porque nela eu faço tanto o envio para as estratégias quanto uma checagem das entradas. E eu explico depois por quê que eu faço tudo isso. Porque na verdade, quando você envia as estratégias, o que você vai precisar fazer depois? Você precisa validar e verificar se ela deu green ou red. Porque se der green, beleza. Se der red, também beleza. Você precisa saber de toda forma. Então, toda vez que é enviado uma estratégia como entrada, você precisa também ter controle dessa estratégia. E nesse fluxo eu demonstro aqui também esse controle, né? Eu vou explicando ao longo do vídeo, mas aqui, por exemplo, ele ficou, eu acho que até repetiu o nome aqui de estratégia, eu acho que eu esqueci de trocar o nome aqui. Mas enfim, de toda forma, essa fila principal aqui, conforme ela vai recebendo os números, ela manda para as estratégias, porque as estratégias que você vai criando também estão desacopladas, porque você vai colocar N estratégias que a fila também não precisa saber. Ela simplesmente vai passar o número, né? Você adiciona essa estratégia lá, e a estratégia é que vai trabalhar com esse número novo que chegou na fila. Chegou da fila, né? E a mesma coisa é com essa questão da entrada que a gente verifica ali, né? Que é esse check data entries aqui. Porque ele precisa verificar, toda vez que chega um número novo, ele precisa verificar se as entradas que as estratégias enviaram, se elas estão validadas ou não. Então é por isso que toda vez que chega um número novo, além de as estratégias que forem sendo criadas, no caso aqui eu criei 3, tá vendo? Na verdade elas estão em outro lugar, mas eu chamo aqui. Então toda estratégia que eu criar lá no arquivo de estratégia, que está aqui, né? Para cada função dessa é uma estratégia, toda estratégia que eu criar eu chamo ela aqui. E aí também, conforme a estratégia vai acontecendo, ela envia para um outro arquivo ali, para uma outra função que faz justamente o controle das entradas, porque muitas vezes a estratégia não bate e não manda, não sugere entrada. Então, a partir do momento que sugeriu entrada, ele precisa ser controlado. Essa entrada precisa ser controlada para saber se vai dar green ou red. Então, essa função aqui vai fazer esse trabalho de checagem. Então, toda vez que chega um número novo, antes mesmo de enviar o número novo para as estratégias avaliarem, a gente já verifica se tem alguma estratégia que foi dada entrada já, né, para saber se deu green ou red. Enfim, essa parte também é bastante importante. Então aqui, quando ele chega aqui, a gente está aqui, né, a gente estava na fila e tem as estratégias, e das estratégias a gente envia, eu vou até abrir aqui uma estratégia. Primeiro, deixa eu só mostrar aqui o arquivo de estratégia de números pares, estratégias de números ímpares, a estratégia de dúzias, né? E aí ele precisa, quando vem para uma estratégia aqui, por exemplo, depois que ele define se bateu ou não, ele envia justamente para
mandar para o Telegram, se ele entendeu ali na estratégia, porque quem define se a estratégia é válida ou não, se vai dar entrada ou não, é a própria função de estratégia. A partir do momento que bateu, ele vai enviar lá para o Telegram. Ele vai receber aqui nessa outra função, enfim, vai trabalhar com a informação da estratégia para poder enviar, ó, to send Telegram. Aí eu tenho uma função que envia para o Telegram, que está aqui. Então aqui, quando a gente faz esse trabalho de enviar para o Telegram, então a estratégia bateu a estratégia, né? Ele fez a verificação de qual estratégia que é e envia para o Telegram. Quando ele envia para o Telegram, aí sim que ele envia para Data Entries, que é uma espécie de controle que a gente volta lá naquela ideia da fila principal aqui, que é aqui. Por que isso? Porque quando você envia uma estratégia para o Telegram, se você não tiver um controle, aqui a gente tem um envio para o Telegram. Quando você envia para o Telegram, você precisa pegar o ID da mensagem para conseguir editar a mensagem depois. Porque a gente ainda não sabe, quando a gente envia para o Telegram, a gente ainda não sabe se aquela estratégia vai bater ou não. E isso é importante, porque você precisa aguardar vir o próximo número, fazer a verificação se a tua estratégia bateu ou não, e aí sim você dá green ou red, e editando ainda a mensagem. Então, nesse projeto, a gente faz todo esse trabalho, inclusive a edição da mensagem, da entrada que foi enviada. Deixa eu ver aqui se o... Aqui eu tenho até o robô aqui já do Telegram, que foi criado, para ser editado, né? Por enquanto ainda não bateu nenhuma estratégia, então ele ainda não enviou nada lá. Às vezes durante aqui o vídeo ele ainda vai enviar alguma coisa aqui, mas enfim, isso é bastante tranquilo. Beleza? Então aqui a gente pode criar N estratégias aqui, aí eu venho aqui na minha fila principal e chamo essa estratégia. Aí eu passo o número novo conforme entrar, né, o objeto ali para essa estratégia. Então percebam que está bastante desacoplado, de forma estruturada. Então assim, eu não quero mais essa estratégia, eu apago daqui, entendeu? Eu não preciso nem apagar do arquivo de estratégias que eu criei no caso, né? Então se eu criar 50 estratégias, eu coloco as 50 aqui. Eu quero desligar, parar de usar 10, eu desligo aqui, paro de, né, enfim, aqui pelo menos no código, né? Bastaria eu excluir ou marcar como comentário, ele simplesmente não chamaria mais essas estratégias. Percebam que está de uma forma bastante tranquila de adicionar. Aqui, é claro, a estratégia ela é um pouquinho mais trabalhosa porque exige ali uma lógica, né, conforme a estratégia para você desenvolver. Mas você vai escrevendo individualmente, né? Então é bastante bacana isso. Aqui nós temos o bot, né, do Telegram, que ele vai fazer o trabalho tanto de enviar quanto de editar. Eu já mostrei parte dele ali. E o motivo da gente fazer esse processo de edição, vejam que aqui no final, onde eu estou marcando aqui, é que a última coisa que você faz é editar o bot do Telegram. Porque é justamente isso que a gente faz. A gente só consegue editar o bot do Telegram depois que passou todo aquele processo. Então, recapitulando aqui, a gente tem o número que chega, né, a bolinha que chega na fila, aí você passa pela estratégia, bateu, você faz a entrada, manda a entrada para o Telegram envia essa entrada que ele efetivamente deu com o ID para uma função aqui que faz esse trabalho. Toda vez que chega um número novo na fila, a fila verifica as entradas que foram dadas que depois aqui do Telegram enviou para ser checada. Então assim, toda vez que chegar nesse ponto, é preciso que a fila, né, ali dentro da função da fila, né, não na fila exatamente, ele verifique as entradas, porque senão ele não consegue saber se deu green ou red, porque é sempre no momento posterior. Isso vale para o futebol virtual, vale para qualquer tipo de análise onde a gente vai enviar, né, para qualquer tipo de bot, que ele vai fazer uma análise posterior de um número que vai chegar ainda, ou de um valor, enfim, de um resultado. Então você precisa guardar aquela informação até chegar a informação que você quer verificar, né, checar, para dizer se é o que você quer ou não. Então essa forma é bastante interessante se trabalhar. Então assim, aqui eu já falei aqui das estratégias aqui, vou deixar a fila aqui aberta, o bot do Telegram. Essa daqui é a parte de checagem aqui, né, que ele faz a verificação. Eu trabalho bastante com objetos aqui, isso facilita muito. Tanto é que eu vou mostrar aqui para vocês. Tem um objeto que eu criei aqui,
que tem todas as bolinhas aqui, né, os números. Como é que ele funciona? Eu chamo ele, na hora de verificar o número novo que entra na fila, eu chamo e verifico a propriedade com base na estratégia que eu estou utilizando. Então, lá na estratégia, eu consigo utilizar na checagem. Em vários momentos, você precisa saber qual a situação daquele número, né? Se ele é um número ímpar, se ele é um número par, em que dúzia que ele está. Então, assim, para ficar de uma forma bem mais prática de trabalhar e não precisar ficar se preocupando com isso, eu sempre chamo esse objeto, chamo o número conforme for o número e eu já tenho as propriedades dele salvas aqui, certinhas, todos os números. E isso facilita para o código, para ter menos confusão ali no código, né? Você fica com o código mais limpo, mais claro. Então, isso é bastante útil, assim. Percebam que é bastante extenso, mas na verdade é só um objeto, para cada número tem as propriedades aqui são iguais, né? Iguais no sentido de propriedade, né? Não na descrição dela aqui. Para cada o B aqui, tá até escrito aqui, ó, B é de black, 1 é de linha, né? Da dúzia, se é par ou ímpar, né? Coisa bastante básica. Essa função aqui eu sempre costumo, aliás, esse arquivo, né, helpers aqui, eu sempre costumo criar nos meus projetos. Nele eu costumo colocar funções assim que são funções helpers mesmo, né? Funções de ajuda para outros pontos do projeto. Para não deixar, às vezes, uma função lá solta, às vezes que ela não... Ou ela vai ser utilizada em mais de um local, ou é porque ela não faz tanto sentido deixar ela aqui, então eu crio esse arquivo e costumo criar, às vezes é um regex, não é o caso aqui, mas você quer criar uma função regex ali para analisar um resultado, por exemplo, futebol virtual, você quebrar os resultados, né, quebrar os valores ali, enfim, é bastante útil utilizar. E aqui eu crio objetos e tal, né, para fazer checagens também, enfim. O projeto ele trabalha bastante nesse sentido. Vamos ver como é que tá aqui. Ele já fez já pegou vários números. O número 18 ali é o último. Vamos dar uma olhada ali como é que tá. Aqui, ó, o número 18 é o último. Beleza. Aqui a gente volta. Enfim, eu queria até mostrar aqui ele entrando com algum resultado aqui no Telegram. Mas de toda forma, aqui a gente tem aqui, eu deixo uns padrões aqui de texto e vou substituindo tal, justamente para facilitar, né? Falta fazer uns ajustes aqui, mas eu queria pelo menos que desse uma entrada aqui. Mas enfim, de toda forma, ele facilita aqui para já ir deixando o texto prático, né? Conforme vai acontecendo os eventos, vão acontecendo, eles vão modificando. Aqui por enquanto não bateu nada, né? Não tem nenhuma entrada aqui, mas basicamente é isso, assim. A gente tem uma estrutura aqui bastante simples. Eu deixei isso fora porque eu misturei um pouco de coisas aqui, tá, pessoal? Aqui você tem às vezes arquivo, aqui você tem nome de função, tá? Mas o objetivo aqui, na verdade, é só para não ficar muito complexo, olhando só código, né? Para abstrair um pouco essa complexidade, eu achei que o fluxo aqui ajuda um pouco a facilitar a minha ideia aqui de estrutura do projeto de roleta, entendeu? Então, assim, esse projeto está semi-pronto, né? Foi feito todo em JavaScript, está bastante desacoplado, enfim. Eu ainda não concluí, ainda preciso trabalhar nisso ainda, mas caso alguém tenha interesse, né, em adquirir, enfim... Na verdade, aqui a ideia era só ajudar mostrando um pouco da estrutura, do fluxo, que tem muita gente que às vezes tem essa dificuldade, já programa, mas tem um pouco de dificuldade pela falta de experiência, às vezes com o tema e tal, enfim, era mais para esclarecer mesmo. E aqui ainda não saiu nada. Mas beleza, pessoal, eu não vou aguardar aqui não, já para não deixar o vídeo muito longo, beleza? Tá joia, até mais, muito obrigado. Se inscrevam no canal, não se esqueçam. Grande abraço, obrigado.